pior de tudo é que tem pais que acham que os professores têm que ensinar, tem que ensinar valor, ensinar matéria, educar os filhos dele. Está errado isso, porque o professor não tem preparo para isso e nem tem que ter. Porque a base da educação a gente tem que ter em casa, sabe? Os pais que têm que ensinar os filhos a educar, a respeitar as pessoas, isso tudo começa em casa. Quando a família participa da escola, que ela está presente, que a gente pode contar com ela, a gente percebe muitas mudanças no aluno, na criança, no adolescente, porque ele sabe que tem uma responsabilidade, ele sabe a quem ele pode recorrer e também sabe a quem ele tem que responder pelos atos dele. Quando essa família é inexistente ou ela é indiferente a esse aluno, o que acontece? O aluno está como que solto. Então não tem quem tem responsabilidade por ele, ao mesmo tempo ele não tem a quem ele ter responsabilidade. Isso faz com que ele seja indisciplinado e irresponsável em relação à própria formação dele. E isso nos preocupa muito, porque o nosso primeiro comprometimento é conosco mesmo. Se nós não temos compromisso com o meu bem, com o meu futuro, com a minha vida, eu não vou ter com nada. E sem família, esse aluno, essa criança, esse adolescente, ele não tem esse compromisso, porque ele não tem exemplo de compromisso. Porque quando a família é comprometida, o aluno tem exemplo de compromisso. Quando a família não tem esse comprometimento, quem é o exemplo para esse aluno? Aonde que ele vai tirar exemplo de compromisso, de sonhos, de projetos, né? Então a família ela tem essa função também de sonhar com o aluno, de estabelecer metas, de estabelecer limites. E quando ela não existe, esse aluno é sem limites, sem metas. E uma pessoa sem limites, sem metas, é uma pessoa perdida, uma pessoa que está por conta própria. Então ele não tem realmente condição de chegar muito longe, não. O maior problema disso é que o ideal está inverso. Os pais não acreditam que a base seja a escola e a base não é a escola, a base são eles. Isso é devido à geração moderna. Com a vida corrida, antigamente as mães podiam ficar em casa, dando toda aquela estrutura para o filho, todo aquele apoio, e hoje não. Hoje as mães saem também para trabalhar, deixam os filhos assim, da forma como eles bem entendem. E essa mudança de hábito também vem da figura do professor, como mudou, porque antigamente era de suma importância a figura do professor e hoje é como se ele nem estivesse lá na frente, tentando dar o melhor de si. Aí gera uma cobrança desrespeitosa do aluno, que também já está indo para a escola sem essa preparação dos pais. Cobram nota, falam no mesmo tom de autoridade, isso gera muita desmotivação para o professor, porque os pais são ausentes e deixam a responsabilidade inteiramente na escola. O fator que explica a desmotivação dos professores é a condição de trabalho, porque as escolas elas têm uma infraestrutura muito ruim, onde dificulta a qualidade da aula dos professores. E outra coisa também é a condição de formação, onde os professores não foram muito bem preparados na sua formação profissional sobre a realidade dos alunos. Então, quando eles chegam na sala de aula, é um choque saber da realidade. E eles acabam descobrindo que a carreira escolhida não lhe traz satisfação pessoal e nem a realização profissional. E isso desmotiva. Eu vi uma entrevista muito interessante a respeito desse tema e eu quero mostrar para vocês. A valorização e desvalorização do professor requer recorrer ao papel que a escola exerce na formação dos indivíduos e da própria sociedade. Para isso, nós temos que revisitar a história na expectativa de constituir uma cartografia das práticas políticas e das práticas pedagógicas e também da relação professor-aluno. Se nós formos um pouco mais adiante, nós vamos encontrar na obra do Deleuze, nas conversações, a transição dos conceitos de sociedade disciplinar para a sociedade de controle.
A escola, ela agora opera não no sentido da disciplinarização do indivíduo, mas do controle do próprio indivíduo e da própria sociedade, porque ela forma indivíduos para essa sociedade. Mas o que tudo isso tem a ver com valorização ou desvalorização do professor? O que nós encontramos aqui é que a desvalorização, ela é um projeto, ela é intencional, ela não é consequência, ela é causa, ela não é meio, ela é fim. Então, por trás deste pano de fundo no qual nós encontramos baixos salários, a precariedade das escolas, a falta de infraestrutura, de material didático, de recursos adequados para que a gente possa, de fato, pensar em excelência da qualidade do ensino, a própria legislação, e aquilo que ela preconiza, por trás dessa realidade, nós encontramos o objetivo do Estado, que é construir um contingente de profissionais descontentes, desmotivados e desvalorizados. Falando em desmotivação, a gente vê o quanto é grande o descaso do governo para com o profissional da educação, tanto relacionado principalmente com o salário muito baixo do professor, como o da qualidade de local de trabalho que eles dão para que o professor possa ministrar uma aula. Todos os recursos que eles mostram, a gente pode notar o quanto é grande o descaso do governo para com o profissional da educação. Discutir a educação é uma questão difícil, porque a gente discute a educação voltada para a realidade em que a gente atua. A educação, ela hoje privilegia alguns, abre espaço para alguns, mas deixa a grande maioria à parte, principalmente na escola pública. Porque as nossas escolas não estão preparadas para que os nossos alunos tenham acesso a todas as oportunidades. Escola de educação básica, grande parte que vai para as universidades vai para a universidade privada. A universidade pública está aberta para as escolas particulares. Até mesmo o Enem, que foi criado para atender as escolas públicas, é hoje concorridíssimo e disputado pelas escolas particulares. Olha o ranking das escolas particulares para saber quem é que vai ter o maior número de alunos no ensino médio posteriormente, porque é aquela que está melhor colocada no Enem. As escolas públicas, e ontem surgiu uma novidade, o governador do estado de Minas Gerais criou a placa do IDEB para ser fixada na entrada das escolas, trazendo o resultado da avaliação externa da escola dos nonos anos, até os nonos anos, que é a educação, o ensino fundamental, primeira parte da educação básica. Esse ranking, o que define uma escola boa, uma escola ruim por esse ranking? Não há um respeito aos trabalhadores, porque o salário é péssimo, as condições de trabalho muitas vezes ruins. É claro que há escolas, como no caso da nossa escola, que tem uma estrutura boa, uma escola mais centralizada, com um nível cultural dos nossos alunos maior do que a grande parte das escolas públicas. No geral, as escolas públicas, elas existem para atender a maior parte da população, que são os filhos dos trabalhadores. Deveriam ser aqueles que recebessem as melhores coisas, porque a educação é que abre portas. Disse que a gente vive numa sociedade democrática, muito democrática. O currículo vem pronto, a estrutura dos conteúdos vem pronta, não se tem autonomia para se organizar da maneira adequada para atender a comunidade com a qual você trabalha, de fato, e a escola ainda tem que resolver os problemas sociais. Apesar de todas as dificuldades, eu acredito que a escola, que a educação é o melhor caminho para que as pessoas tenham todas as possibilidades para que elas possam avançar. E que a educação pública é a melhor coisa, porque tem que dar às pessoas direitos iguais, oportunidades iguais, para que elas se descubram e se desenvolvam.